A paz do Senhor, amados. Hoje estamos aqui para mais um compartilhamento de um vídeo, de uma palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 5. Tivemos aí recentemente um feriado prolongado. Como é que você está? Descansou? Está cansado? Eu, por exemplo, aproveito o feriado para poder colocar tudo em ordem, né? Eu coloquei as coisas que eu precisava em casa em ordem. E você? Deixa aí nos comentários o que você fez nesse feriado prolongado aí de carnaval. Revigorada, ao mesmo tempo revigorada, né? Porque descansei um período de trabalho. Hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor em Romanos capítulo 5, que vai falar sobre a justificação pela fé e paz com Deus. Fala assim, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aqui nós temos essa palavra que vem de encontro ao nosso coração. Como tudo que a gente passa tem um propósito, tem um porquê, mesmo que no momento a gente não entenda o que está acontecendo, a gente esteja vivendo um momento de tribulação, como a própria palavra diz aqui. Essa carta aos Romanos foi escrita, tem a autoria de Paulo. Paulo foi um homem que foi, para muitos que não conhecem, né, perseguidor da Igreja de Jesus Cristo, até que um dia ele teve um encontro real com Deus, né? Naquele momento em que ele estava perseguindo a igreja. E diga-se de passagem que ele era um religioso zeloso pela palavra. Então, tudo aquilo que saía da esfera religiosa, daquilo que ele tinha aprendido, ele tirava como uma afronta a Deus. Então, ali naquele momento, algo novo aconteceu. Jesus Cristo, ele veio na forma de homem, como todos sabem, para salvar e libertar um povo cativo. E aí começou a fazer os milagres. Muitas pessoas estavam crendo que não era da parte de Deus. Resumindo isso, essa carta foi escrita por Paulo, que foi um homem ícone na história, no Evangelho, que somou e acrescentou muito para as nossas vidas, com tudo que ele viveu, com tudo que ele escreveu, com tudo que ele representou como um homem consagrado, de uma vida de perseguidor para um perseguido, né? Ele passou a ser perseguido, foi açoitado, enfrentou várias coisas pelo amor do Evangelho. Então aqui ele está dizendo que justificado pela fé e paz com Deus, dizendo que as tribulações que ele se gloriava, produzia e produz perseverança. Ou seja, Deus não dá nada para a gente além daquilo que a gente possa suportar. Quando nós passamos alguma provação, alguma tribulação, Deus está querendo gerar em nós um caráter de Cristo. Deus está querendo gerar em nós a qualidade de ser perseverante naquilo. Perseverar quer dizer que você não desiste, você se mantém firme aos seus propósitos. Isso quer dizer perseverar. Perseverar é quando tudo que você está vendo, ou toda a sua volta, ou todo o seu projeto está recebendo um confrontamento, está passando por uma dificuldade e você não abandona. Você não abandona. Você é um projeto e eu sou um projeto de um Deus que perseverou, de um Deus
e foi levado à morte, até a morte da cruz, mas não, a morte não pôde detê-lo. Então, com tudo que Jesus enfrentou, com tudo que ele passou, com todas as tribulações, não sendo reconhecido pelos seus, os seus não receberam. Quando ele veio para os seus, e os seus não receberam. Com tudo isso, ele não desistiu daquilo que lhe foi outorgado, daquilo que lhe foi incumbido, daquilo que lhe foi, que ele mesmo disse ao Pai, né? Eu vou lá e vou salvar a humanidade. Meu próprio sangue vai ser essa aliança, vai ser essa moeda que compra o homem, né, para Deus. Então ali ele está dizendo, Paulo teve essa experiência também sobre perseguição e tribulação. Quando ele passou a realmente viver o evangelho, que ele foi encontrado por Jesus, que Jesus falou para ele assim, Paulo, que na época era Saulo, por que me persegues? Por que você está me perseguindo? Porque quando ele estava perseguindo a igreja do Senhor, a ele estava perseguindo. Jesus falou, você está me perseguindo, por que faz isso? E ali ele perdeu a visão, e aí é uma história que você precisa ler, é digna assim, de leitura e de você ficar apaixonado por essa história. E aí você vai ver aqui que Paulo está dizendo que a perseverança é a qualidade de quem não desiste. Nós muitas vezes desistimos de projetos, de sonho, ou até mesmo entregamos a nossa própria salvação, e aqui o mais importante do que você desistir de qualquer coisa, não existe projeto maior do que o projeto de Deus para a nossa vida, que é a salvação que nos foi dada. O diabo ele não está interessado no que você tem aqui na terra, porque tudo isso perecerá um dia, tudo isso ficará, mas ele está querendo tomar de você a sua coroa. A Bíblia vai dizer que de tudo que você deve guardar, tudo que você deve guardar, se existe um bem maior que você deve guardar, você guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Amém? Dele procede as saídas da vida. O coração é a sede dos sentimentos. E muitas vezes nós deixamos o nosso coração vulnerável, entregue a alguém que não cuida, entregue aos prazeres dessa vida, que os prazeres dessa vida, o pecado, ele gera a morte. Então aqui ele vai dizer que toda tribulação aqui produz perseverança. E a perseverança é experiência. A experiência é um conhecimento, um aprendizado obtido através da prática e da vivência. Sabe? Você não pode dizer que você tem experiência por alguma coisa que você não pratica, que você não viveu. Eu tenho experiência sobre esse assunto. Por quê? Porque você viveu aquele assunto, porque você praticou sobre aquele assunto, você tem experiência sobre aquilo. E isso seja em qualquer área da nossa vida. Quando a tribulação produz a perseverança gera também o fruto da experiência, que é a prática, né, que é o conhecimento, é o aprendizado através daquilo que você pratica, daquilo que você vivencia. E a nossa vida é uma vida pautada na experiência. Hoje você vive o Evangelho, você tem experiência daquilo que Deus fez na sua vida, você já viveu várias situações em que a tribulação te levou a perseverar. Sabe, quando algo é importante na nossa vida, mesmo que esteja em tribulação, nós vamos perseverar, porque aquilo é importante para nós. E mesmo que você erre na primeira vez, erre na segunda, conforme tudo que você pratica na vida, você vai ficando experiente. E aquilo que você fazia no início de errado, por falta de experiência, ao adquirir experiência e ver que aquele caminho ali não é legal, o caminho que você faz de volta, você toma outro caminho, isso é uma experiência. Você não precisa se endurecer, se enrijecer e ficar num caminho que você viu que aquela experiência ali não foi boa. Você retorna ao caminho, tenta uma outra jornada, um outro caminho, uma outra direção. Por quê? Porque você vai perseverar.
você vai perseverar até que dê certo, você vai perseverar até que aquilo se torne possível, você vai perseverar até que aquela experiência seja para você algo leve, algo que você tira de letra, sabe aquela convivência que você começou, aquele casamento no início, em que você e o seu cônjuge, você estava ali se conhecendo, você estava num momento de conhecimento, de experiência. E quando você teve seu primeiro filho, você nunca foi mãe antes, então você aprendeu muitas coisas, você aprendeu, a mulher, no caso, o homem também que participa daqueles primeiros momentos que o neném chega em casa, sabe, começa a conhecer, o ouvido fica aguçado quando o choro é de fome, quando o choro é de dor, de cólica, quando é de sono. Então você vai tendo experiência de mãe, ou de pai, Então tudo isso na nossa vida é importante acontecer. As tribulações para produzir, que produz a perseverança, e a perseverança, a experiência, a esperança. A esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja. Sabe? Quando você tem um objetivo, você começa a ter esperança, você começa a sonhar com aquilo, você começa a trazer para o mundo assim, imaginário da sua mente, ela começa a produzir até que aquilo se torne real. Porque quando a gente tem esperança, é o próprio Deus que coloca dentro do nosso coração a fé e a esperança, para que a gente possa ver realizado lá na frente. Você consegue enxergar, sabe, o seu filho formado, o seu casamento feliz, seja lá o que for nessa vida, que você tem um sonho, que você tem uma esperança de que aquilo aconteça e se realize. Então aquilo ali vai trazer a esperança, o sentimento de você ver o possível, aquilo ali acontecendo, aquilo que você deseja. Então veja bem que aqui Paulo está falando de experiências próprias. Ele está aqui dizendo que nada acontece sem a permissão de Deus, que nada vai acontecer na sua vida sem a vontade de Deus. E o cristão, ele só consegue ser um cristão experiente, maduro e não mais menino. Nós não podemos ser menino para sempre. Quando a gente começa a ter essas experiências com Deus, nós começamos a perseverar, ser resiliente, nós começamos a nos tornar forte. A força do movimento do braço, muito tempo praticando uma atividade, ele vai começar a criar músculo. As pernas, quando você exercita, que você pratica algo que precisa de que você tenha um pouco de esforço, vai criar em você musculatura. Assim é na nossa vida espiritual. Nós devemos criar musculaturas, sabe? Nós devemos perseverar, nós devemos começar a trilhar um caminho, ainda que aquele caminho seja um caminho de oculto, um caminho oculto que eu digo, um caminho nunca experimentado. Ainda que lá no final você veja que não foi essa proposta, não foi esse o meu interesse, não foi essa a minha vontade. Então você vai fazer o caminho de volta e percorrer por um novo caminho. Na vida nós temos que abrir várias estradas, muitas vezes nós temos que abrir vários caminhos, e nem todos os caminhos que a gente vai abrir vai levar ao lugar da nossa determinação, do nosso propósito. Mas ao retornar por aquele caminho, você tentar novamente, você cria dentro de você uma resiliência, uma experiência, uma perseverança. Nada acontece fora do propósito de Deus. Você já imaginou que todo o primeiro caminho que você tomasse, toda a primeira decisão que você tomasse, todo o primeiro olhar que você tivesse, desse certo? Você e eu seríamos pessoas sempre imaturas. Não viveríamos coisas novas, não viveríamos descobertas novas, não perseveraríamos, estaríamos
porque a hora dessa eu faço, eu já sei que se eu fizer esse caminho aqui, aí eu vou chegar lá onde eu quero, então eu já sei por onde ir. Você vai acabar procrastinando aquilo que tem que fazer na sua vida. Então, quando você faz uma trajetória, né, e as pessoas dizem muito assim, Deus te leva pelo caminho certo, sabe? Você tem que ir, tudo bem, é que você não vai entender o que eu quero dizer aqui em relação a isso. Mas nem sempre, vamos lá, vamos tentar, né? Nem sempre o caminho que você, mesmo quando você orou, que mostrou que era aquele caminho ali, ele vai dar certo. Sabe por quê? Porque aquele caminho ali, talvez, não deu certo para te mostrar alguma coisa. Para te mostrar que aquele caminho ali, quando for proposto novamente para você, não vai ser o caminho. Sabe como? Então você aprendeu alguma coisa ali, mesmo que aquele caminho não te levou ao objetivo. E aí você, na sua resiliência, na sua perseverança, em meio àquela tribulação, você vai tentar de novo. E é nisso que está a chave. Quando você tenta 1, 2, 3, 4 vezes, achando que você está indo de encontro a apenas um objetivo negativo. Nessas falhas, dessas vezes que não deram certo, teve um propósito, te ensinou alguma coisa que talvez você não entenda na hora. Mas sabe quando você lembra de alguma coisa e fala, não, aquilo ali estava em tal lugar, não, aquela tal coisa não estava lá, estava lá. Por quê? Porque você percorreu outros caminhos, sabe? Você percorreu outros caminhos. O único caminho que desagrada a Deus é o da desobediência, não da experiência. Existem caminhos que é da experiência. Você precisa viver frustrações. Você sabia que você precisa viver frustrações? Sabe por quê? Porque senão vai criar dentro de você um vazio existencial. Que não estou nem falando do vazio de Deus, que esse é o que a gente é preenchido quando encontra Deus, mas eu estou dizendo de você não conhecer a tua força, de que tudo que você quer está pronto, de que tudo que você toca, sabe, acontece. Deus quer nos frustrar. Deus quer nos frustrar, sabia? Porque com a frustração também vem aquele sentimento de que quando você conquista, a conquista se torna algo muito valoroso. Pegou? É isso. É isso. Deus até tem uma promessa de te dar algo, mas Ele vai permitir você percorrer alguns caminhos de frustração, tá? Para que você te leve ao propósito maior, sabe? Para que você seja uma pessoa que persevere em meio à luta, sabe? Porque se tudo que você tocar, como algumas pessoas pregam, né? Que Deus vai te levar. Não, gente, não é de cara assim não. Porque isso você precisa ser frustrado, entre aspas. Eu quero que você entenda essa palavra frustração, sabe? Para que quando o teu milagre, quando a tua promessa, quando aquilo que Deus quiser colocar na sua mão, você tenha, além de ter esse sentimento de perseverança, de sentir essa graça, né, esse favor imerecido, você possa ter outras experiências, sabe? É isso que Deus quer te dar hoje, experiência em meio à fé. Então, que você possa entender que a tribulação vai te fazer perseverar. Perseverar é a qualidade de quem não desiste, mantém-se firme nos seus propósitos, e que a perseverança vai te levar à experiência, que é o conhecimento ou aprendizado obtido através da prática ou da vivência. E que a experiência vai te levar à esperança. A esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja. Então, ainda que você não toque ainda hoje naquilo que você deseja, você vai ter a esperança, você vai sonhar, você vai acreditar, você vai saber que um dia aquilo vai acontecer na sua vida. Porque você passou por cada fase de vivência naquilo que Deus quer te projetar na sua vida.
Vamos orar a palavra de Deus nesse momento. Convido você a unir a sua voz à minha. Que você possa, mesmo tendo tido aí algumas decepções nesse feriado prolongado, muitas pessoas perderam o casamento, muitas pessoas perderam os filhos, parentes, amigos. Nem tudo foi festa como o mundo acha que foi. Muitas pessoas hoje estão chorando luto, estão numa cadeira de roda. Eu quero orar com você, quero pedir a Deus que te guarde em todas as tribulações e pedir a Deus que conforte o teu coração e que te faça prosperar em todos os seus caminhos, que Deus possa mudar o quadro e a história daquilo que você está vivendo, da tribulação que você está passando, seja em que área, em que esfera da sua vida esteja acontecendo isso. Deus está contigo, está produzindo em você o bom fruto e a grande colheita vai chegar, porque os que semeiam em lágrimas voltarão colhendo os molhos de alegria. Amém? Pai, nós oramos a Tua palavra, Senhor, nesse momento. Nós oramos, firmamos a nossa fé. A nossa fé está firmada no Deus vivo. A nossa fé está firmada na palavra que salva, cura, liberta, que nos faz perseverar, que nos faz ter experiência contigo, que nos faz, Senhor, ter uma fé avivada, esperança, Deus, naquilo que os nossos olhos não podem ver hoje, mas que nós já podemos construir dentro de nós, Pai, como se já fosse fato consumado. Obrigado, Senhor. Nós hoje estamos colhendo frutos, Pai. Eu estou colhendo frutos de oração feita há meses, anos atrás. Pai, hoje eu estou colhendo, Pai, a boa semente. Então hoje eu quero orar, Senhor, com esse irmão, com essa irmã, com essa pessoa, Jesus, que agora coloca diante de Ti, Pai, porque ouviu essa palavra de fé e a fé dela foi avivada, Espírito Santo, que ela possa, Senhor, depois voltar a esse canal, Senhor, e colocar nos comentários aquilo que o Senhor realizou, o grande feito que o Senhor realizou na vida dela através da sua palavra, Jesus, que não pode voltar vazia sem antes produzir o efeito para a qual está sendo enviada, Jesus. Nós oramos a palavra de Deus, que é o fundamento das nossas vidas, Senhor, que nos dá a cura, que nos traz o alimento, que o nosso espírito, a nossa alma anseia. Jesus, obrigado, Jesus. O Senhor é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Nós consagramos a Ti o nosso dia, nós consagramos a Ti, Jesus, e eu sinto a Tua presença nesse ambiente. Pai, esse lugar é Teu, tudo que aqui se encontra é Teu, a minha vida é Tua, Jesus. Visita e toca na vida daqueles que, Senhor, direta ou indiretamente, estão ligados, ó Deus, a mim, ao meu trabalho, à minha família, ao meu ministério, Jesus. Vai tocando e criando vida, Jesus. Nós declaramos, profetizamos vida, Senhor. Nós profetizamos vida em meio a tudo que está morto, em meio a tudo que está enfermo, Jesus, em qualquer área da vida deste homem, desta mulher, deste jovem. Venha transformar, Senhor, para a glória, louvor do Teu nome. Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra como mantimento da nossa alma, como mantimento da nossa vida, Senhor, que nós possamos nos manter de pé dia a dia, em meio às tribulações, ó Pai, porque está nos forjando. A tribulação está sendo como uma espada afiada na fornalha, Jesus. Espírito Santo, assim é a nossa vida em meio à tribulação, para que haja um propósito, Senhor, para que venha, Deus querido, Deus, ser, Pai querido, a nosso favor, essa espada de guerra, na qual, Pai, a guerra não é contra a carne e sangue, mas contra as astutas ciladas do
diabo, nos livra de todo mal, nos livra das emboscadas, nos livra dos acidentes, dos perseguidores, daqueles invejosos, daqueles que se levantam contra o teu povo, contra a tua igreja, contra os teus ungidos, Senhor. Nós declaramos, Pai, a libertação, a cura, a transformação da sua igreja, do seu povo na face da terra, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Esse é o canal Orando a Palavra de Deus. Que você possa ajudar essa obra a crescer. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos familiares, nos seus grupos de amigos, no seu grupo de trabalho. É um momento muito especial e específico de que você seja alimentado. Aqui nós falamos sobre a palavra, pregamos a palavra de Deus de uma forma simples, de uma forma que do crente ao ateu, né? Do mais menino possa entender, porque Jesus, quando ele falava na terra, quando ele pregava, quando ele falava do amor de Deus, ele usava as palavras mais simples, as parábolas do pescador, porque ele estava numa cidade de pesca, e ele falava sobre carpintaria, sobre pesca, sobre tanta coisa simples, agricultor. Então ele trazia do dia a dia das pessoas uma parábola, uma palavra de que elas pudessem criar uma conexão. Então nós aqui, nesse canal não ensino teologia, eu prego a palavra de Deus. Aqui está a Bíblia Sagrada do Senhor, mas com uma palavra revelada daquilo que Deus traz no meu coração para dividir com você no cotidiano. Que Deus abençoe você. Vou trabalhar um pouquinho agora, né? Nós estamos no primeiro horário do dia, da manhã, esse dia abençoado por Deus, que esse final de semana que vem pela frente seja um divisor de águas, que você realize sonhos, tá? Não misturando as coisas, mas vindo a Cabo Frio, em Unamar. Procura a nossa imobiliária, Andréa Moreira. Nós fazemos um trabalho transparente, nós damos toda a assessoria jurídica na sua compra da sua casa. Você vai comprar com segurança, tá? Divulga aí para a gente poder crescer um pouco mais e que Deus abençoe você. Andréa Moreira, canal Orando a Palavra de Deus. Que Deus esteja guiando o seu dia hoje e sempre. Amém? Que Deus abençoe.